Porque ou é 880 geralmente, né? Ou o cara é um brutamontes que trata o filho como se a casa fosse um quartel-general, e só existe esse aspecto militar, né? Meio de caserna, assim. Ou então o cara é um bestão, boca aberta, que o filho sobe em cima e daqui a pouco o filho está até mandando no pai. Por que isso? Porque não há disciplina, não há rigor, não há autoridade, né? A autoridade que vem pelo exemplo e também por meio de imposição. A autoridade em muitos momentos deve ser imposta, porque a criança, é natural que a criança, por causa da semente do pecado, da tendência pecaminosa adâmica, ela em alguns momentos tenda a se perder, e é dever do pai trazer para perto, corrigir. Ensine seus filhos a serem pessoas normais. E aqui eu quero tocar em feridas aqui, coisas que vocês estão fazendo errado, tá? A começar por casais que ficam deixando as crianças dormirem na cama do casal. Casais que não ensinam os filhos a dormirem no quarto sozinhos. Tem alguém aqui que acha que é certo, que não tem problema a criança de 4 anos, 5 anos dormindo no quarto dos pais, né? É óbvio que alguém pode dizer assim, a situação de pobreza, né? O casal vive numa tenda, né? Igual Abraão, o casal vive num quarto e sala, pelo amor de Deus, né? Eu acho que são pouquíssimas as situações, né, de casais que estão passando por uma situação dessas aí. Você nem teria um celular para começar, eu acho, né? Eu acho que você, talvez 1% das pessoas que estejam assistindo está passando por uma situação dessas. Não é esse o caso. Não é esse o caso, né? Tem casais que se acomodaram, porque às vezes é difícil, demanda um preço, existe um custo você ensinar uma criança a dormir no próprio quarto. No começo vai ser muito desgastante. No começo ela vai atrapalhar a sua noite de sono. No começo ela vai chorar, vai espernear, vai ficar com medo, vai ter pesadelo, vai acordar de noite, vai para o seu quarto e você volta, vai para o seu quarto e você volta, né? É muito difícil, existe um custo. Mas é o certo que você ensine seu filho essa autonomia, né? Ser um ser humano comum e normal, capaz de dormir num quarto sozinho, escuro de noite, pelo amor de Deus. Isso é simplesmente ser uma pessoa normal, você deve isso para o seu filho, caramba. Ah, não tem nada demais, eu gosto que ele durma no meu quarto. Pelo amor de Deus, você deve isso para o seu filho, faz parte da educação que você deve para ele, né? Formá-lo como uma pessoa capaz de dormir num quarto escuro durante uma madrugada completa. Isso tem a ver com autonomia, com desenvolvimento humano normal, é básico, gente. É rudimentar. É igual a comer sozinho de garfo e faca, né? Pelo amor de Deus, tem mãe que a criança está com 7 anos, 6 anos, está comendo de colher ainda. Criança com 8 anos está limpando o bumbum do seu filho quando ele faz cocô. Você está formando uma criança normal, que vai passar vergonha por causa de competências que você não treinou nele. A responsabilidade é sua. Eu sei que é difícil, né? Eu já estou no 3º. É difícil pra caramba você ensinar uma criança a se limpar. No começo, me perdoe essa parte nojenta, mas no começo ela vai pegar o papel higiênico, vai sujar tudo, vai se sujar, vai sujar o vaso, vai limpar errado. É literalmente uma merda. Perdoe o linguajar, viu? Mas é literalmente um cocô, né? Você ensina, vai tentando ensinar ele a usar aquele negócio ali, ele não consegue de primeira, aí tenta de novo. Tem um custo formar um ser humano, desde sempre é assim, né? E aí você fica nessa, deixa ele dormir aqui na nossa cama. Eu conheço um casal, vou contar para vocês aqui um segredo. Eu conheço um casal que tem um filho de 6 anos que dorme entre o casal, na cama do casal. Acredite se quiser, o menino com 6 anos dorme no meio do casal, todas as noites. É inacreditável isso. Eles estão formando um ser humano que vai ser um ser humano retardado, no sentido literal da palavra. Ele vai ser um ser humano retardado. Ele não se desenvolveu por omissão e negligência dos pais, né? Para não falar de outros assuntos aqui mais sérios até, né? Crianças com 7, 8 anos, 10 anos que ficam vendo os pais nus, né? Isso não é saudável, né? Quem sou eu para cravar uma idade aqui, limite,
Mas caramba, uma criança quando chega numa certa idade, principalmente, vamos supor, um menino não deve ficar vendo sua mãe nua. O pai já é problemático, ainda mais uma mulher. Você é mãe, mas você é uma mulher, entende? E ele já está chegando numa idade de cognição, de inteligência, de percepção do mundo, que ele já sabe, caramba. Ele sabe o que é uma pessoa nua, e você não deveria aparecer para ele assim. Eu não acho isso normal. Pais que beijam na boca. Tem mãe que fica beijando na boca o filho. É um costume. Você tem até países e nações e culturas onde isso é meio normal, né? Até entre homem e homem. Muito louco. Mas na nossa cultura não é, né? Na nossa cultura o beijo tem um significado. Então isso deveria ser evitado. Namorados não dão selinho, pitoque. Então, como era o nome daquela apresentadora que dava um selinho em todo mundo? Ela morreu, não foi? Há alguns anos atrás. O convidado chegava no palco, programa de televisão, e aí ela dava um selinho no convidado. Esqueci o nome dela agora. Elba, sei lá. Não, esqueci o nome dela. Era uma lourinha assim, Hebe Camargo, né? Hebe Camargo, então. É estranho, né, velho? Imagine se seu marido fosse lá, ela desse um beijo no seu marido, você ia falar o quê? É esquisito. Na nossa cultura o beijo tem um significado como se fosse um cortejo, para não dizer uma preliminar erótica. Então eu acho meio esquisito pais e mães que fazem esse tipo de coisa, né? E aí vem outro detalhe desse ponto, falando de rigidez, né, de essa coisa de ensinar filhos a serem seres humanos normais. Hoje eu vejo um afã muito grande dos pais a se tornarem amiguinhos dos filhos, né? Quem já percebeu isso? Existe um apelo, né, para você ser um coleguinha do seu filho, estar ali de igual para igual, né? E isso está completamente equivocado. Veja, é óbvio que no relacionamento de pai para filho existe uma faceta, um aspecto do amor fileu, que é o amor amigo. Até mesmo no nosso relacionamento com Deus, Cristo não nos chamou de amigos, apesar dele ser um Deus soberano e rei, a quem nós devemos total reverência. E veja que a própria Bíblia nos ordena a ter temor e tremor diante de Deus, né? Temor e tremor. Então a forma correta de você se aproximar de Deus é com temor, tremor e reverência. Deus não é seu coleguinha, mas ele te chamou de amigo também. Cristo disse: vocês não serão mais meus escravos, vocês serão meus amigos. Então até no nosso relacionamento com Deus, o Senhor dos Senhores, existe um aspecto de amizade. Mas eu não sou amiguinho de Deus. Da mesma maneira, você não deve tentar ser coleguinha, amiguinha do seu filho. Entenda, deve haver uma distância, uma certa distância, tá? Deve haver uma certa distância que possibilite com que você continue sendo o educador. Você corrija seu filho, você discipline seu filho, você exorte seu filho. Se você se nivela com ele como um coleguinha, você não vai conseguir fazer isso, tá bom? Então, eu me lembro, por exemplo, da referência de meu pai, né? Meu pai sempre foi muito sábio nisso, porque nós sempre tivemos muito temor de meu pai, no sentido de que quando a gente aprontava, bastava um olhar, a gente parava o que estava fazendo, a gente entendia o recado. Eu tinha uma reverência muito grande, sempre tive e tenho ainda por meu pai. Ele sempre soube se colocar nessa figura que demanda reverência e disciplina. Por outro lado, a gente brincava com meu pai. Eu me lembro de histórias homéricas que meu pai me contava. A gente brincava de boneco, de base, de futebol, contar histórias, né? A gente era muito amigo de meu pai nesse sentido, né? Ele descia ao nosso tamanho nesses momentos de brincadeira, mas ele separava muito bem as coisas e fazia com que nós separássemos também. Essa é uma habilidade muito rara hoje em dia, porque ou é 880 geralmente, né? Ou o cara é um brutamontes que trata o filho como se fosse como se a casa fosse um quartel-general, e só existe esse aspecto militar, né? Meio de caserna, assim. Ou então o cara é um bestão, boca aberta, que o filho sobe em cima e daqui a pouco o filho está até mandando no pai. Por que isso? Porque não há disciplina, não há rigor, não há autoridade, né? A autoridade que vem pelo exemplo e também por meio de imposição. A autoridade em muitos momentos deve ser imposta, porque a criança, é natural que a criança, por causa da semente do pecado, da tendência pecaminosa adâmica, ela em alguns momentos
tenda a se perder. E é dever do pai trazer para perto, corrigir, né? Corrigir da forma correta, né? Para isso que nós temos a tradição, nós temos a Escritura Sagrada, nos ensina exatamente como fazer, né?